Cosmos, Carl Sagan. Mil novecentos e oitenta. Para N. Druyan, diante da vastidão do espaço e da imensidade do tempo, é uma alegria para mim partilhar um planeta e uma época com N. Sumário. Introdução. As fronteiras do oceano cósmico, uma voz na fuga cósmica, a harmonia dos mundos, céu e inferno, toadas para um planeta vermelho, histórias viajantes, a espinha dorsal da noite, viajando no espaço e no tempo, as vidas das estrelas, o limite do eterno, a persistência da memória, enciclopédia galáctica, quem responde pela Terra, apêndice 1, reduxio ad absurdum, e a raiz quadrada de 2, apêndice 2, os 5 sólidos pitagóricos. Introdução. Tempo virá em que uma pesquisa diligente e contínua esclarecerá aspectos que agora permanecem escondidos. O espaço de tempo de uma vida, mesmo se inteiramente devotada ao estudo do céu, não seria suficiente para investigar um objetivo tão vasto. Este conhecimento será conseguido somente através de gerações sucessivas. Tempo virá em que os nossos descendentes ficarão admirados de que não soubéssemos particularidades tão óbvias a eles. Muitas descobertas estão reservadas para os que virão, quando a lembrança de nós estará apagada. O nosso universo será um assunto sem importância, a menos que haja alguma coisa nele a ser investigada a cada geração. A natureza não revela seus mistérios de uma só vez. Sêneca, Problemas Naturais, livro 7, século I. Na antiguidade, nos costumes e nas conversas do dia a dia, os acontecimentos mais mundanos eram relacionados com os principais eventos cósmicos. Um exemplo interessante é o encantamento contra o verme que os assírios de 1000 anos antes de Cristo imaginavam que provocava a dor de dente. Ele começa com a origem do universo e termina com a cura para a dor de dente. Após Anur ter criado os céus, e os céus terem criado a terra, e a terra ter criado os rios, e os rios terem criado os canais, e os canais terem criado o pântano, e o pântano ter criado o verme procurou Shamash, chorando, suas lágrimas se derramando diante de Ea. O que me darás como comida? O que me darás para beber? Eu te darei o figo seco e o damasco. O que representam eles para mim? O figo seco e o damasco, eleve-me, e entre os dentes e as gengivas deixe-me morar. Por teres dito isto, ó verme, possa destruir-te com a força da sua mão. Encantamento contra a dor de dente.
O tratamento: cerveja de segunda classe, e óleo que tu deverás misturar. O encantamento: tu deverás recitá-lo 3 vezes seguidas, e então colocar a poção sobre o dente. Nossos ancestrais ansiavam compreender o mundo, mas não conseguiram encontrar um método. Imaginaram um universo pequeno, fantástico e arrumado, no qual as forças dominantes eram deuses como Anu, Ea e Shamash. Neste universo, os seres humanos desempenharam um papel importante, se não central. Estamos intimamente entrosados com o resto da natureza. O tratamento da dor de dente com cerveja de segunda classe estava associado aos mais profundos mistérios cosmológicos. Hoje em dia descobrimos um modo mais abrangente e destino para entender o universo. Um método chamado ciência revelou-nos um universo tão antigo e tão vasto que os problemas dos seres humanos pareciam, à primeira vista, decorrentes de pequenas implicações. A nossa visão do cosmos cresceu. Parece-nos, a princípio, remoto e distante. Mas a ciência descobriu não somente que o universo encerra uma grandeza implícita e estática, acessível à compreensão humana, mas também que somos, em um sentido muito real e profundo, uma parte deste cosmos, nascidos dele, nosso destino irremediavelmente ligado a ele. Os eventos humanos básicos e os mais triviais remontam ao universo e suas origens. Este livro se dedica à exploração desta perspectiva cósmica. No verão e outono de 1976, como membro do Vinkelander Imaging Flight Team, engajei-me com outros vários colegas cientistas na exploração do planeta Marte. Pela primeira vez na história da humanidade, fizemos aterrissar 2 espaçonaves na superfície de um outro mundo. Os resultados, descritos detalhadamente no capítulo 5, foram espetaculares. O significado histórico da missão inegavelmente visíveis, embora o público não tenha conhecimento de quase nada destes importantes acontecimentos. A imprensa foi, em sua maior parte, desatenta. A televisão também ignorou a missão. Quando tornou-se claro que uma resposta definitiva sobre a questão da vida em Marte não viria, o interesse diminuiu ainda mais. Há pouca tolerância para a ambiguidade. Quando descobrimos que o céu em Marte era de uma coloração amarelo-rosa e não azul como tinha sido erroneamente noticiado, o fato foi saudado por um coro de vaias pelos repórteres reunidos. Eles queriam que Marte, até mesmo neste aspecto, fosse semelhante à Terra. Acreditavam que os índices de audiência se desinteressariam progressivamente quando fosse revelado que aquele planeta era diferente do nosso. Embora as paisagens marcianas fossem desconcertantes, fui positivo, baseado em minha experiência, que existe um enorme interesse geral na exploração dos planetas e em muitos tópicos científicos afins. A origem da vida, a Terra e o cosmos, a procura de uma inteligência extraterrestre, nossa conexão com o universo. Estou certo de que este interesse poderia ter incentivado pelo mais poderoso meio de comunicação que é a televisão. Minhas ideias eram partilhadas com
Gentry Lee, o analista dos dados da Viking e diretor de planejamento da missão, um homem de extraordinária capacidade organizacional. Decidimos corajosamente fazer alguma coisa a respeito do problema. Lee propôs formarmos uma companhia de produção devotada a comunicações sobre a ciência de maneira acessível e atraente. Nos meses seguintes nos detivemos em vários projetos. O mais interessante era uma proposta de perguntas da KCET, o Public Broadcasting Service de Los Angeles. Ao mesmo tempo, concordamos em produzir uma série de 13 capítulos para a televisão, focalizando a astronomia, mas abrangendo uma ampla perspectiva dos seres humanos. Seria dirigido a uma audiência popular e deveria ser visual e musicalmente fantástico, para tocar tanto o coração quanto a mente. Conversamos com redatores, contratamos um produtor executivo e descobrimos-nos engajados em um projeto com duração de 3 anos, chamado Cosmos. Quando foi elaborado, estimou-se uma audiência em todo o mundo de 140 milhões de espectadores, ou 3% da população humana do planeta Terra. Foi dedicado ao propósito de que o público é muito mais inteligente do que geralmente se acredita, que as questões científicas mais profundas sobre a natureza e a origem do mundo despertam interesses e paixões em um grande número de pessoas. A época atual é um marco importante para a nossa civilização e talvez para a nossa espécie. Qualquer que seja o caminho no qual enveredemos, nosso destino estará indissoluvelmente ligado à ciência. É essencial a nós, para a simples sobrevivência, entender a ciência. Além disso, ela é deliciosa. A evolução se processa de forma tal que temos prazer em compreendê-la. Os que a entendem são mais prováveis de sobreviverem. A série para a televisão Cosmos e o livro representam uma experiência, com esperanças em comunicar algumas das ideias, métodos e alegrias da ciência. O livro e o seriado evoluíram juntos. De alguma forma, um se baseia no outro. Muitas ilustrações neste livro são baseadas em visuais magníficos, preparados para a televisão. Mas livros e séries televisivas têm audiências um tanto diferentes e permitem vias de acesso diferentes. Uma das grandes qualidades de um livro é que é possível ao leitor retornar várias vezes às passagens obscuras ou difíceis. Isto começa a ser possível com o desenvolvimento da tecnologia do videotape e do videodisco para a televisão. Há muito maior liberdade para o autor na escolha do alcance e profundidade dos tópicos de um capítulo em um livro do que os 58 minutos e 30 segundos observados com real atenção de um programa de televisão não comercial. Este livro mergulha mais profundamente em muitos tópicos do que a série para a televisão. Há assuntos apresentados no livro que não aparecem na série e vice-versa. A sequência de desenhos, de acordo com os traços de Daniel, de Alice e seus amigos em ambientes de baixa e alta gravidade, era incerta. Quando elaborada, de sobreviver aos rigores da edição televisiva. Estou encantado que estas ilustrações fascinantes do artista Brown e o texto correspondente tenham encontrado seu lugar aqui. Por outro lado, representações explícitas do calendário cósmico foram ressaltadas na série televisiva,
e não aparecem no livro. Em parte, por aparecer na minha obra Os Dragões do Éden. Igualmente não apresento aqui a vida de Robert Goddard com muitos detalhes, porque há um capítulo no Broca's Brain devoltado a ele, mas cada episódio da série televisiva segue de perto o capítulo correspondente do livro. E gostaria de pensar que o prazer decorrente de cada uma das duas formas de apresentação será engrandecido pela referência à outra. Com o sentido de esclarecer, introduzi em alguns casos a mesma ideia mais de uma vez. Na primeira, superficialmente, e nas seguintes, com mais profundidade. Isto ocorre, por exemplo, na introdução aos objetos cósmicos do capítulo 1, que são examinados em maiores detalhes posteriormente, ou na apresentação das mutações, enzimas e ácidos nucleicos do capítulo 2. Em poucos casos, os conceitos são apresentados fora de uma ordem histórica. Por exemplo, as ideias dos antigos cientistas gregos são apresentadas no capítulo 7, bem após a discussão sobre Johann Kepler no capítulo 3. Acredito que uma apreciação dos gregos pode ter melhoras subsídios após constatarmos que eles apenas não concluíram integralmente as suas observações, por ser a ciência inseparável do resto do esforço humano, não pode ser questionada sem incursões, algumas vezes de relance, em outras em mergulhos profundos, com aspectos social, político, religioso e filosófico. Mesmo filmando uma série para televisão sobre ciência, a devoção mundial às atividades militares se torna inoportuna. Simulando a exploração de Marte no deserto de Mojave, com uma versão perfeita da Vicky Lander, éramos repetidamente interrompidos pela Força Aérea dos Estados Unidos, executando evacuações com bombas em um campo de teste próximo. Em Alexandria, Egito, das 9 às 11, em todas as manhãs, nosso hotel se submetia à prática de bombardeios aéreos pela Força Aérea Egípcia. Em Samos, Grécia, a permissão para filmar em todos os locais foi recusada, até o último momento pelas manobras da NATO, e que eram claramente a construção de abrigos subterrâneos e estabelecimento de artilharia e tanques nas encostas. A Tchecoslováquia, o uso de walkie-talkies para a organização da filmagem de logística em uma estrada rural atraiu a atenção de um avião de caça da Força Aérea Tcheca, que circulou por sobre nós até o comando ter se assegurado de que não estava havendo ameaças à segurança nacional. Na Grécia, Egito e Tchecoslováquia, nossa equipe de filmagem foi acompanhada sempre em todos os locais por agentes de segurança do Estado. Perguntas iniciais a respeito de filmar em Kaluga, União Soviética, para uma apresentação proposta sobre a vida de um pioneiro russo da astronáutica, Konstantin Tsiolkovsky, foram desencorajadas porque, como descobrimos posteriormente, haveria julgamento de dissidentes a serem realizados no local. Nossa equipe de câmeras foi alvo de inúmeras gentilezas em todos os países visitados, mas a presença militar maciça, o medo íntimo das nações esteve sempre presente.
A experiência confirmou minha resolução de expor, quando relevantes, questões sociais, tanto no sentido como no livro. O espírito da ciência é que ela própria se corrige. Novos resultados experimentais e ideias estão continuamente resolvendo mistérios antigos. Por exemplo, no capítulo 9, discutimos o fato do Sol parecer estar gerando muito poucas das partículas indefinidas chamadas neutrinos. Algumas explicações propostas são enumeradas. No capítulo 10, nos perguntamos se existe matéria suficiente no universo para impedir a recessão das galáxias distantes, e se o universo é infinitamente antigo e, portanto, não criado. Algum esclarecimento em ambas as perguntas pôde desde então ter sido lançado pelas experiências de Frederick Reines, da Universidade da Califórnia, que acredita que ele tenha descoberto a. que os neutrinos existem em 3 estados diferentes e que somente um deles pode ser detectado pelos telescópios de neutrinos que estudam o Sol. E b. que os neutrinos, diferentemente da luz, possuem massa, de modo que a gravidade de todos os neutrinos no espaço ajudam na limitação do cosmos e impedem a sua expansão constante. Experimentos futuros mostrarão se estas ideias estão corretas. Porém, elas ilustram o acesso renovado e contínuo e vigoroso do esclarecimento recebido, que é fundamental no empreendimento científico. Em um projeto desta magnitude, é impossível agradecer a todos que contribuíram para a sua realização. Entretanto, desejo mencionar especialmente Gentry Lee, o staff de uma produção do Cosmos, incluindo os produtores sêniores Geoffrey Haynes Stiles e David Kennard, e o produtor executivo Adrian Maloney, os artistas John Lomberg, que desempenhou um papel crítico no projeto e organização originais do visual do Cosmos, John Ellison, Adolfo Schaller, Rick Steinberg, Don Davis Brown e Anne Norcia. Os consultores Donald Goldsmith, Owen Gingrich, Paul Fox e Diane Ackerman. Cameron Beck, a administração do KCET, particularmente Greg Endorfer, que nos encaminhou a primeira proposta da KCET, Chuck Allen, William Lamb e James Looper, e os redatores e coprodutores do seriado Cosmos, incluindo Atlantic Ashfield Company, a Corporation Public Broadcasting, a Arthur Vinnie Davis Foundation, a Alfred Sloan Foundation, a British Broadcasting Corporation e a Polytel International. Outros que auxiliaram a esclarecer os objetivos ou as vias de acesso estão mencionados em outras páginas. A responsabilidade final pelo conteúdo do livro é naturalmente minha. Agradeço ao staff da Random House, particularmente ao meu editor, N. Friedgood, e ao projetista Robert Alucino, por sua capacidade e paciência quando aspectos do seriado e do livro pareciam entrar em conflito. Tenho um débito especial de gratidão com Shirley Arden,
minha assistente executiva, por datilografar os rascunhos iniciais deste livro e introduzir os posteriores em todos os estágios de produção, com a sua inusitada competência. Esta é uma das muitas dívidas às quais o projeto Cosmos é profundamente grato. Estou mais agradecido do que posso dizer à administração da Universidade de Cornell, concedendo-me 2 anos de dispensa para conseguir com este projeto, aos meus colegas e alunos, aos colegas da NASA, JPL e do Voyager Imaging Team. Minha dívida maior na execução do Cosmos é com N. Druyan e Steven Soter, meus coautores no seriado para a TV. Contribuíram fundamentalmente e com frequência para as ideias básicas e suas conexões, para a estrutura intelectual inteira dos episódios e para a felicidade do estilo. Estou profundamente grato por suas vigorosas leituras críticas das versões iniciais do livro, por suas sugestões criativas e construtivas nas revisões de vários esboços e suas principais contribuições ao script da televisão, que influenciaram de várias maneiras no conteúdo deste livro. O prazer encontrado em muitas das nossas discussões é uma das principais recompensas do projeto Cosmos. Itaca e Los Angeles, maio de 1980. Cosmos. Pequeno aglomerado de galáxias, incluindo uma espiral e uma elíptica. Criação de Adolf Schiller. Imagem. Capítulo 1. As fronteiras do oceano cósmico. Os primeiros homens criados e formados foram chamados de feiticeiros do riso fatal, feiticeiros da noite, os desleixados e feiticeiros negros. Foram dotados de inteligência e sabiam tudo o que havia no mundo. Quando olhavam, viam instantaneamente tudo ao redor, e eles contemplaram a volta do arco dos céus e da face arredondada da terra. Então o Criador disse: eles sabem tudo. O que devemos fazer com eles agora? Deixe que a visão deles alcance somente aquilo que está próximo. Deixe-os ver somente uma pequena parte da face da terra. Não são eles, pela própria natureza, simples criaturas resultantes de nosso trabalho? Deverão ser deuses também? O Popol Vuh dos Maias Quiché. Porventura compreenderam a expansão da terra? Onde é o caminho da morada da luz? E onde é o local da escuridão? O livro de Jó. Não é no espaço que devo procurar a minha dignidade, mas na direção do meu pensamento. Não deverei tê-la mais se possuir mundos. Pela amplidão, o universo me envolve e me traga como um átomo. Pelo pensamento, eu compreendo o mundo. Blaise Pascal. Pensez. O conhecido é finito, o desconhecido infinito. Intelectualmente permanecemos em uma ilhota, dentro de um oceano ilimitado de inexplicabilidade. Nosso objetivo em todas as gerações é reivindicar por um pouco mais de terra. Huxley, 1887.
O cosmos é tudo o que existe, que existiu ou que existirá. Nossas contemplações mais despretensiosas do cosmos nos induzem a um calafrio na espinha, uma perda de voz, uma sensação de vazio, como em uma memória distante, de uma queda a grande altura. Sentimos que estamos próximos do maior dos mistérios. O tamanho e a idade do cosmos estão além da compreensão humana. Perdido em algum local entre a imensidão e a eternidade, está o nosso diminuto lar planetário. Sob uma perspectiva cósmica, a maioria dos objetivos humanos parece insignificante, até mesmo mesquinha, embora nossa espécie seja jovem, curiosa e corajosa, e encerre grandes esperanças. Nos últimos milênios fizemos descobertas assombrosas e inesperadas sobre o cosmos e sobre o nosso lugar nele. Explorações que anseiam ser consideradas. Elas nos lembram que os seres humanos evoluíram para perguntar sobre si mesmos, que compreender é uma alegria, que conhecimento é um pré-requisito para sobreviver. Acredito que o nosso futuro dependa de quanto saibamos sobre este cosmos no qual flutuamos como uma partícula de poeira em um céu matutino. Estas explorações requerem ceticismo e imaginação, a qual, com frequência, nos transporta a mundos que nunca existiram, mas sem ela não vamos a parte alguma. O ceticismo nos permite distinguir a fantasia do fato, para testar nossas especulações. O cosmos é rico, além das previsões, em fatos graciosos, em inter-relações estranhas, em engenhos sutis do terror. Imagem: aglomerado mais alongado de galáxias, incluindo, embaixo, à direita, uma irregular criação de Adolf Schiller e Rick Stamba. Imagem: rara galáxia em anel, com uma de suas estrelas componentes em azul intenso, explodindo em supernova. Criação de Adolf Schiller. A superfície da Terra é uma fronteira do oceano cósmico. Dele aprendemos a maior parte do que sabemos. Recentemente aventuramo-nos no mar o suficiente para umedecer os pés, ou no máximo molhar nossos tornozelos. A água parece nos convidar. O oceano chama. Uma parte do nosso ser sabe que lá é o local de onde viemos. Demoramos a retornar. Estas aspirações, penso, não são irreverentes, embora possam perturbar, independente dos deuses que existem. Imagem: radiogaláxia explodindo com jatos simétricos. Criação de Adolf Schiller. As dimensões do cosmos são tão grandes que, se utilizássemos as unidades de distâncias familiares, como metros ou milhas, escolhidas pela sua utilidade na Terra, fariam pouco sentido. Medimos então as distâncias com a velocidade da luz. Em um segundo,
Um raio de luz percorre 166 mil milhas, aproximadamente 300 mil quilômetros, ou 7 voltas em torno da Terra. Em 8 minutos ele viaja do Sol à Terra. Podemos dizer que o Sol está a 8 minutos-luz de distância. Em um ano ele atravessa perto de 10 trilhões de quilômetros, cerca de 6 trilhões de milhas de espaço. Esta unidade de comprimento, a distância que a luz percorre em um ano, é chamada ano-luz. Mede não o tempo, mas distâncias enormes. A Terra é um lugar, de maneira nenhuma o único lugar, nem mesmo um lugar típico. Nenhum planeta, estrela ou galáxia pode ser típica, pois o cosmos é, em sua maior parte, vazio. O único lugar típico é o vácuo universal, frio e vasto, a noite interminável do espaço galáctico, um local tão estranho e desolado que, por comparação, planetas, estrelas e galáxias parecem dolorosamente raros e adoráveis. Se estivéssemos aleatoriamente inseridos no cosmos, a chance de nos descobrirmos em um planeta ou próximo a um deles seria menos de uma em 1 bilhão de trilhão. 10 elevado à 33ª potência. Um seguido de 33 zeros. Na vida diária, tais probabilidades são chamadas de forçadas. Os mundos são preciosos. De um ponto do espaço intergaláctico privilegiado, veríamos espalhados como espuma no mar, em ondas do espaço, inumeráveis punhados de estilhaços de luz pálida. São as galáxias. Algumas são viajantes solitárias, muitas habitadas por aglomerados comunais em confusão, levadas eternamente na imensa escuridão cósmica. Diante de nós está o cosmos, na maior escala que conhecemos. Estamos no reino das nebulosas, 8 bilhões de anos-luz da Terra, a meio caminho da fronteira do universo conhecido. Uma galáxia composta de gás, poeira e estrelas, bilhões e bilhões de estrelas. Cada uma delas pode ser um sol para alguém. Em uma galáxia existem estrelas e mundos, e talvez uma proliferação de formas de vida e seres inteligentes e civilizações espaciais. Mas de tão longe uma galáxia me lembra uma coleção de objetos, conchas marinhas, ou talvez corais, produtos do trabalho da natureza, por eternidades no oceano cósmico. Há algumas centenas de bilhões de galáxias, 10 elevado à 11ª potência. Cada uma contendo, em média, uma centena de bilhões de estrelas. Imagem, cosmos. Com textura em grande escala do cosmos, pequena amostra de um mapa de 1 milhão de galáxias mais brilhantes, todas até 1 bilhão de anos-luz de distância da Terra. Cada pequeno quadrado é uma galáxia, encerrando bilhões de estrelas. O mapa é baseado em um levantamento telescópico, que levou 12 anos para ser completado.
trabalho de Donald Shane e Carl Witterman, no University of California's Lick Observatory, cortesia de Stuart Brand. Em todas as galáxias há talvez tantos planetas quanto estrelas. 10 elevado a 11 vezes 10 elevado a 11, que é igual a 10 elevado a 22. 10 bilhões de trilhão. Face a estes números esmagadores, qual a probabilidade que uma única estrela comum, o Sol, seja acompanhada por um planeta habitado? Por que seríamos nós aconchegados em alguma esquina perdida do cosmos, tão afortunados? Para mim, parece bem mais provável que o universo esteja repleto de vida. Nós, seres humanos, ainda não a conhecemos, pois estamos iniciando as nossas explorações. Há 8 bilhões de anos-luz, impressionamo-nos duramente para descobrir o aglomerado em que se encontra a nossa galáxia, a Via Láctea. O que dizer do Sol e da Terra? O único planeta que temos certeza ser habitado é um diminuto ponto de rocha e metal, brilhando debilmente pela luz solar refletida, e a esta distância inteiramente perdido. Atualmente, as nossas viagens nos levam ao que os astrônomos da Terra gostam de chamar de Grupo Local de Galáxias. Imagem: galáxia espiral barrada, assim chamada pela barra de estrelas e poeira que traspassa seu núcleo. Criação de John Lomberg. Galáxia espiral típica. Criação de John Lomberg. Com uma extensão de vários milhões de anos-luz, é composto de cerca de 20 galáxias constituintes. É um aglomerado esparso, obscuro e despretensioso. Uma destas galáxias é a M31, vista da Terra na constelação de Andrômeda. Como outras galáxias espirais, é um imenso molinete de estrelas, gás e poeira. A M31 possui 2 pequenos satélites, galáxias anãs elípticas, atraídas pela gravidade, pela mesma lei da física que me mantém sobre minha cadeira. As leis da natureza são as mesmas do cosmos. Estamos agora a 2 milhões de anos-luz de casa. Por trás da M31 existe outra galáxia muito semelhante à nossa, com seus braços espirais movendo-se lentamente. Uma vez a cada 4 bilhões de anos. Agora, a 40 mil anos-luz de casa, descobrimos-nos caindo em direção ao centro massivo da Via Láctea. Mas, se quisermos encontrar a Terra, teremos que alterar o nosso curso para as cercanias remotas da galáxia, para um local obscuro próximo ao bordo de um distante braço espiral. Nossa impressão predominante, mesmo entre os braços espirais, é de estrelas passando por nós. Uma vasta sucessão de estrelas primorosamente autoluminosas, algumas frágeis como uma bolha de sabão, e tão grandes que podem conter 10.000 sóis ou 1 trilhão de terras. Outras do tamanho de uma pequena cidade,
e 100 trilhões de vezes mais densas do que o chumbo. Algumas estrelas são solitárias, como o Sol. Imagem: a Via Láctea vista de um plano ligeiramente acima de seus braços espirais, iluminados por bilhões de estrelas azuis, jovens e pequenas. O núcleo galáctico, iluminado pelas estrelas vermelhas, mais velhas, é visto à distância. Criação de John Lomberg. Imagem: aglomerado globular de estrelas em órbita do núcleo galáctico. Criação de N. Nócea. Imagem: Cosmos. O núcleo da Via Láctea, visto de perfil. Criação de Adolf Schiller. Imagem: estrela gigante vermelha em primeiro plano e um braço espiral ao longe, visto de perfil. Criação de John Ellison e Adolf Schiller. Algumas estrelas são solitárias, como o Sol. A maioria possui companheiras. Os sistemas comumente são duplos. Duas estrelas, uma orbitando a outra, embora haja uma contínua gradação de sistemas triplos. Os sistemas comumente são duplos. Duas estrelas, uma orbitando a outra, embora haja uma contínua gradação de sistemas triplos nos aglomerados abertos, até de algumas dúzias de estrelas em aglomerados globulares maiores, resplandecentes, com 1 milhão de sóis. Algumas estrelas duplas estão tão próximas que se tocam, e o material estelar flui entre elas. A maioria é tão separada quanto Júpiter do Sol. Algumas estrelas, as supernovas, são tão brilhantes quanto a galáxia inteira que as contém. Outras, os buracos negros, se tornam invisíveis a poucos quilômetros de distância. Algumas cintilam com um brilho constante. Outras bruxuleiam ou piscam em ritmo cadenciado. Algumas giram com uma elegância majestosa. Outras rodam tão febrilmente que se tornam achatadas nos polos. A maioria brilha principalmente em luz visível e em infravermelho. Outras também são fontes brilhantes de raio-x ou de ondas de rádio. As estrelas azuis são quentes e jovens. As amarelas temperadas e de meia idade. As vermelhas frequentemente são mais velhas e estão morrendo. E as estrelas pequenas, brancas ou pretas se encontram nos estertores da morte. A Via Láctea contém cerca de 400 bilhões de estrelas, de todos os tipos, movendo-se com uma graciosidade complexa e ordenada. De todas elas, os habitantes da Terra conhecem de perto ou de longe somente uma.
Cada sistema estelar é uma ilha no espaço, resguardada de seus vizinhos por anos-luz. Posso imaginar criaturas penetrando nos primeiros clarões do conhecimento em mundos incontáveis, cada uma assumindo em primeiro lugar seu insignificante planeta em um punhado de sóis desprezíveis, como sendo tudo o que existe. Crescemos no isolamento, somente aos poucos nos ensinamos sobre o cosmos. Algumas estrelas podem estar rodeadas de pequenos mundos rochosos e sem vida, de sistemas planetários congelados durante um estágio inicial da sua evolução. Imagem: nuvem de poeira escura e estrelas envolvidas em nebulosidades gasosas. Por trás, a Via Láctea, de perfil, criação de Adolf Schiller e John Ellison. Imagem: interior de uma nuvem escura de poeira, onde estrelas jovens estão começando a brilhar. Planetas próximos estão se evaporando, e o gás liberado está sendo impelido, como a cauda de uma cometa. Criação de Adolf Schiller. Talvez muitas estrelas possuam sistemas planetários semelhantes ao nosso. Na periferia, grandes planetas com anéis gasosos e luas geladas. E mais próximo do centro, pequenos mundos quentes, azuis esbranquiçados e cobertos por nuvens. Em alguns, a vida inteligente pode ter evoluído, refazendo-se a superfície planetária com algum empreendimento massivo de construção. São nossos irmãos e irmãs no cosmos. Serão muito diferentes de nós? Como será sua forma? Bioquímica, neurobiológica, história, política, ciência, tecnologia, arte, música, religião e filosofia? Talvez algum dia o saibamos. Voltamos agora para o nosso canto. A um ano-luz da Terra, em torno do nosso Sol, há uma multidão esférica de gigantescas bolas de neve compostas de gelo, rocha e moléculas orgânicas, o núcleo cometário. A cada momento, uma estrela que passa provoca um ligeiro empurrão gravitacional, e uma delas inclina-se gentilmente para o interior do sistema solar. Lá, o Sol a esquenta, o gelo é vaporizado, desenvolvendo-se uma bela cauda cometária. Aproximamo-nos dos planetas do nosso sistema, grandes mundos cativos do Sol, impelidos gravitacionalmente a seguirem órbitas quase circulares, aquecidos principalmente pela luz do Sol. Plutão, coberto pelo metano gelado e acompanhado de sua gigantesca lua Caronte, é iluminado por um Sol distante, que aparece como não mais do que um ponto brilhante de luz, contra um céu escuro como breu. Os mundos gigantes de gás, Netuno, Urano, Saturno, a joia do sistema solar, e Júpiter possuem um círculo de luas geladas. No interior da região dos planetas gasosos e dos icebergs orbitantes,
estão as províncias rochosas e quentes do sistema solar interior. Há, por exemplo, o planeta vermelho, Marte, com vulcões elevando-se nas alturas, grandes vales fendidos, enormes tempestades de areia tomando todo o planeta, e talvez, possivelmente, algumas formas simples de vida. Todos os planetas descrevem órbitas em torno do Sol. A estrela mais próxima, um inferno de hidrogênio e hélio, ocupado em reações termonucleares, inundando de luz o sistema solar. Imagem: emissão de um pulsar de rotação rápida no centro de uma remanescente nova. Criação de John Harrison. Imagem: nebulosa ou nuvem de gás iluminada, circulando uma explosão em supernova. Criação de John Harrison. Imagem: o outro lado da nebulosa de Órion, invisível à Terra. As 3 estrelas azuis compreendem o cinturão de Órion na constelação terrestre convencional. Criação de John Allison. Aproximação do interior da grande nebulosa. Em Órion, o gás resplandece em várias cores, excitado pela luz das estrelas quentes. Parte da nebulosa está obscurecida por uma nuvem de poeira absorvente. A nebulosa de Órion pode ser vista da Terra a olho nu. Criação de John Allison. Terminando as nossas andanças, retornamos ao nosso pequeno, frágil, azul esbranquiçado mundo, perdido em um oceano cósmico bem maior do que nossas ideias mais corajosas. É um mundo entre uma imensidade de outros. Talvez seja significativo somente para nós. A Terra é a nossa casa, a nossa origem. Nosso tipo de vida surgiu e evoluiu aqui. A espécie humana está amadurecendo aqui. É neste mundo que desenvolvemos a nossa paixão em explorar o cosmos. E é aqui que estamos, com alguns pesares e nenhuma garantia, elaborando o nosso destino. Bem-vindos ao planeta Terra, lugar de céus azuis, de nitrogênio, oceanos de água líquida, tépidas, florestas e prados macios. Um mundo positivamente borbulhante de vida. Sob a perspectiva cósmica é, como disse, dolorosamente belo e raro, mas é também, no momento, único. Em nossa turnê pelo espaço e através do tempo, é até agora o único mundo em que sabemos com certeza ter a matéria do cosmos se tornado viva e consciente. Deve haver muitos mundos parecidos espalhados pelo espaço, mas a nossa procura por eles começa aqui, com a sabedoria acumulada de homens e mulheres da nossa espécie, guardada com muito custo através de milhões de anos. Imagem: imersão no interior, através da poeira escura da nebulosa de Órion, intensamente iluminado pelas estrelas quentes.
Criação de John Allison. Imagem. O trapézio. 4 estrelas recentemente formadas na nebulosa de Orion. Criação de John Allison. Imagem. As Pleiades, estrelas jovens que recentemente deixaram a sua nebulosa de origem, ainda envoltas por nuvens de poeira iluminada. Criação de Adolf Schiller. Somos privilegiados em viver entre pessoas brilhantes e passionalmente inquiridoras, e em uma época em que a procura do saber é, em geral, recompensada. Seres humanos nascidos na última das estrelas e agora habitando, por enquanto, um mundo chamado Terra, iniciaram sua longa viagem de volta a casa. A descoberta de que a Terra era um mundo pequeno foi feita como o foram outras importantes no antigo Oriente Próximo, em um tempo que alguns seres humanos chamam de século III a.C., na grande metrópole da época, a cidade egípcia de Alexandria. Lá vivia um homem chamado Erastóstenes. Um de seus contemporâneos, invejoso, chamou-o de Beta, a segunda letra do alfabeto grego, porque ele disse: Erastóstenes era o segundo melhor do mundo em tudo. Mas parece claro que em quase tudo Erastóstenes era alfa. Ele foi astrônomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico de teatro e matemático. Os temas dos livros que escreveu abrangem de astronomia até sobre a liberação da dor. Foi também diretor da grande biblioteca de Alexandria, onde um dia leu em um papiro que, na fronteira avançada do sul de Siena, próximo à primeira catarata do Nilo, ao meio-dia de 21 de junho, varetas retas e verticais não produziam sombras no solstício de verão, o dia mais longo do ano. Quando as horas avançavam para o meio-dia, as sombras das colunas do templo diminuíam de tamanho. Ao meio-dia elas não existiam. Um reflexo do sol podia então ser visto na água. No fundo de um poço, o sol estava diretamente sobre as cabeças. Imagem. Plutão coberto por uma camada congelada de metano. E sua lua, muito grande, Caronte, normalmente o mais exterior dos planetas. A órbita de Plutão cruza a de Netuno, como ocorreu recentemente. Criação de John Allison. Imagem. Saturno, desenho de Adolf Schiller, Rick Steinbach e John Allison. Foi uma observação que qualquer outra pessoa facilmente ignoraria. Varetas, sombras, reflexos em poços, posição do sol. Que importância poderiam ter esses simples acontecimentos diários? Mas Eratóstenes era um cientista e suas reflexões sobre estes lugares comuns mudaram o mundo. De certo modo, fizeram o mundo. Eratóstenes teve a presença de espírito de fazer um experimento, observar realmente se, em Alexandria,
Varetas retas e verticais lançavam sombra próximo ao meio-dia de 21 de julho. E descobriu que sim. Eratóstenes perguntou a si mesmo como uma vareta em Siena não lançava sombra, e em Alexandria, mais ao norte, lançava uma sombra pronunciada. Considerando um mapa do Antigo Egito, com duas varetas retas e verticais, de igual comprimento, uma em Alexandria e a outra em Siena, suponhamos que, em um dado momento, cada vareta não lance nenhuma sombra. Isto é perfeitamente compreensível, admitindo-se a Terra como plana. O Sol estaria diretamente sobre nossas cabeças. Se as duas varetas lançassem sombras de igual comprimento, isto também faria sentido em uma Terra plana. Os raios do Sol estariam inclinados no mesmo ângulo em relação às duas varetas. Mas o que existia que fazia com que no mesmo momento não houvesse sombra em Siena e sim em Alexandria? A única resposta possível, ele concluiu, era que a superfície da Terra era curva. Não somente isto, quanto maior a curvatura, maior a diferença no comprimento das sombras. O Sol está tão distante que os seus raios são paralelos quando chegam à Terra. Varetas colocadas em ângulos diferentes em relação aos raios do Sol lançam sombras de comprimento diferentes. Pela diferença nos comprimentos das sombras, a distância entre Alexandria e Siena deveria ser de 7 graus ao longo da superfície da Terra. Isto é, se imaginarmos varetas colocadas em linha até o centro da Terra, lá elas se interceptariam em um ângulo de 7 graus. 7 graus correspondem mais ou menos a um quinquagésimo de 360 graus, a circunferência completa da Terra. Imagem. Ló, dentre as duas gigantes de Júpiter, é a mais interna. Desenho de Don Davis. Isto é, se imaginarmos varetas colocadas em linha até o centro da Terra, lá elas se interceptariam em um ângulo de 7 graus. 7 graus correspondem mais ou menos a um quinquagésimo de 360 graus, a circunferência completa da Terra. Eratóstenes sabia que a distância entre Alexandria e Siena era aproximadamente 800 quilômetros, porque tinha alugado um homem para medi-la em passos. 800 quilômetros vezes 50 são 40.000 quilômetros, de modo que esta devia ser a circunferência da Terra. É a resposta certa. Os únicos instrumentos de Eratóstenes eram varetas, olhos, pés e cérebro, além de uma inclinação para experiências. Com eles deduziu a circunferência da Terra com um erro de poucos por cento, um feito notável há 2.200 anos. Foi a primeira pessoa a medir com precisão o tamanho do planeta. O mundo mediterrâneo daquela época era famoso pelas navegações. Alexandria era o maior porto marítimo do planeta. Uma vez sabendo que a Terra era uma esfera de diâmetro modesto, não nos sentiríamos tentados a fazer viagens de exploração, procurar terras ainda não descobertas, tentar talvez até navegar em torno do planeta.
Centenas de anos antes de Eratóstenes, a África foi circunnavegada pelas embarcações fenícias a serviço do faraó egípcio Necho. Partiam provavelmente em barcos abertos frágeis do Mar Vermelho, desciam a costa leste da África, subindo pelo Atlântico e retornando pelo Mediterrâneo. Esta viagem épica durava 3 anos, tanto tempo quanto a moderna nave espacial Voyager levar para voar da Terra a Saturno. Imagem: Monte Olimpo, gigantesca formação vulcânica de 30 quilômetros de altura e 500 quilômetros de largura, na superfície de Marte. Desenho de Don Davis. Retrato do Sol, criação de Henry Nocia. Após a descoberta de Eratóstenes, muitas grandes viagens foram iniciadas por bravos e ousados marinheiros. Seus navios eram pequenos e possuíam somente instrumentos de navegação rudimentares. Utilizavam cálculos precisos e seguiam as linhas da costa tanto quanto possível. Em um oceano desconhecido podiam determinar sua latitude, mas não a longitude, observando noite após noite a posição das constelações em relação ao horizonte. As familiares surgindo no centro de um oceano inexplorado para tranquilizar. As estrelas eram as amigas dos exploradores então em embarcações pelos mares da terra, e agora em aeronaves pelo céu. Após Eratóstenes, alguns devem ter tentado mais. Ninguém antes de Magalhães conseguiu completar uma viagem de circunnavegação da Terra. Que histórias de ousadia e aventura devem ter sido relatadas no início, enquanto marinheiros e navegadores, homens engajados no trabalho do mundo, apostavam suas vidas na matemática de um cientista de Alexandria. Na época de Eratóstenes, os globos eram construídos retratando a Terra como vista do espaço. Estavam essencialmente corretos no que tratavam do Mediterrâneo, mas tornavam-se cada vez mais incorretos à medida que se afastavam de casa. Nosso conhecimento atual do cosmos partilha este aspecto desagradável, porém inevitável. No século I, o geógrafo Alexandrino Estrabão escreveu: aqueles que retornaram de uma tentativa de circunnavegar a Terra não dizem se foram impedidos por um continente oposto, pois o mar permanece perfeitamente aberto, talvez mais provável por resolução ou escassez de mantimentos. Eratóstenes diz que se a extensão do Oceano Atlântico não é um obstáculo, deveríamos passar facilmente pelo mar da Ibéria para a Índia. É bem provável que na zona temperada haja uma ou duas terras habitadas. Realmente, se esta outra parte do mundo é habitada, não é por homens como os daqui, e deveremos considerá-la como outro mundo habitado. Os seres humanos estavam começando a aventurar-se em quase todos os sentidos que importavam para os outros mundos. Imagem: olhando para o alto, do fundo do poço, na antiga Siena próxima à atual Abu Simbel, no Egito, que,
de acordo com a tradição local, foi a fonte das pesquisas de Eratóstenes sobre a circunferência da Terra. A exploração subsequente da Terra foi um empenho generalizado, incluindo viagens da e para a China e Polinésia. O ponto culminante foi, naturalmente, a descoberta da América por Cristóvão Colombo e as viagens dos séculos seguintes que completaram a exploração geográfica da Terra. A primeira viagem de Colombo está ligada nos aspectos mais diretos com os cálculos de Eratóstenes. Colombo era fascinado pelo que chamava de o empreendimento das Índias, um projeto para chegar ao Japão, China e Índia, mas não descendo a costa da África e velejando para o leste, mas sim mergulhando arrojadamente no desconhecido oceano a oeste, ou como tinha dito Eratóstenes, com uma premonição admirável, atravessando o mar da Ibéria para a Índia. Colombo foi um mascate itinerante de velhos mapas e leitor assíduo dos livros de geógrafos e sobre geografia antiga, incluído Eratóstenes, Estrabão e Ptolomeu. Mas para executar o empreendimento das Índias e assegurar a sobrevivência dos navios e tripulações na longa viagem, a Terra teria que ser menor do que tinha dito Eratóstenes. Colombo, então, alterou seus cálculos como um exame dos membros da Universidade de Salamanca. Provou corretamente. Ele utilizou a menor circunferência possível da Terra e a maior extensão leste da Ásia que pôde descobrir em todos os livros disponíveis. E então exagerou ainda mais. Se as Américas não estivessem no caminho, Colombo teria fracassado totalmente. Imagem: mapa plano do Antigo Egito, quando o Sol está diretamente no alto. Os obeliscos verticais não lançam sombras nem em Alexandria nem em Siena. Mapa plano do Antigo Egito. Quando o Sol não está diretamente acima, os obeliscos verticais lançam sombras de igual comprimento em Alexandria e em Siena. Mapa curvo do Antigo Egito. O Sol pode estar diretamente acima de Siena, mas não em Alexandria, justificando o fato de que o obelisco em Siena não produz sombra, enquanto que em Alexandria ela é pronunciada. Imagens: mapas do mundo. Na época de Homero, pensava-se que o mundo não ultrapassava a bacia do Mediterrâneo, que significa meio da Terra, circundado por um oceano mundial. Eratóstenes e Ptolomeu acrescentaram progressos importantes. Por volta do século XI, o conhecimento geográfico antigo tinha sido preservado, estendido à China pelos árabes, mas quase que totalmente perdido entre os europeus, que imaginavam uma terra plana, centrada em Jerusalém. O último mapa antes da descoberta da América, mostrado somente no plano geral, é o do astrônomo florentino Toscanelli. Colombo provavelmente trouxe consigo este mapa na sua primeira viagem. O nome América, homenagem a um amigo de Colombo, Américo Vespúcio, foi sugerido no livro de Waldseemüller, 1507,
Introdução à Cosmografia. Reprodução cortesia de Scottish Geographical Magazine. A Terra está agora inteiramente explorada. Não promete mais novos continentes ou terras perdidas, mas a tecnologia que nos possibilita explorar e habitar as suas regiões mais remotas permite-nos agora deixar o nosso planeta, aventurarmos-nos no espaço, explorar outros mundos. Deixando a Terra, somos agora capazes de vê-la de cima, observar sua forma esférica e sólida das dimensões eratostheanas e os contornos dos seus continentes, confirmando que muitos dos cartógrafos antigos eram admiravelmente competentes. Que prazer esta visão teria dado a Eratóstenes e aos outros geógrafos alexandrinos. Foi em Alexandria, nos 600 anos após 300 anos antes de Cristo, que os seres humanos, em um aspecto importante, iniciaram a aventura intelectual que nos conduziu às fronteiras do espaço. Mas, da aparência e sensibilidade desta gloriosa cidade, nada restou. A opressão e o medo de aprender obliteraram quase toda a recordação da antiga Alexandria. Sua população era maravilhosamente diversificada. Macedônios e os últimos soldados romanos, sacerdotes egípcios, aristocratas gregos, navegadores fenícios, mercadores judeus, visitantes da Índia e de além do Saara africano. Todos, exceto a vasta população escrava, conviviam juntos em harmonia e respeito mútuo pela maior parte do período de grandeza de Alexandria. A cidade foi fundada por Alexandre, o Grande, e construída pela sua guarda real. Alexandre incentivou o respeito pelas culturas estrangeiras e a busca sem restrições do conhecimento. De acordo com a tradição, e não importa muito se realmente aconteceu, ele desceu além do Mar Vermelho, na primeira investida do mundo. Encorajou seus generais e soldados a casarem com mulheres persas e da Índia. Respeitou os deuses de outras nações, coletou formas de vida exóticas, inclusive um elefante para Aristóteles, seu professor. Sua cidade foi construída de modo generoso para ser o centro mundial de comércio, cultura e aprendizagem. Foi embelezada com largas avenidas, com 30 metros de largura, arquitetura e escultura elegantes. O túmulo monumental de Alexandre em um enorme farol. Faros, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas o maior prodígio de Alexandria era a biblioteca e seu museu. Literalmente, instituição devotada a especialidades das 9 musas. Desta biblioteca legendária, tudo o que resta hoje é um subterrâneo úmido e aquecido do anexo chamado Serapeu. A princípio, um templo e posteriormente reconsagrado ao saber. Algumas prateleiras, desintegrando-se, devem ser o seu único remanescente físico, embora este local tenha sido uma vez o cérebro e a glória da maior cidade do planeta, a primeira instituição de pesquisa verdadeira na história do mundo. Os sábios da biblioteca estudaram o cosmos inteiro. Cosmos é uma palavra grega que significa universo. É um aspecto, é o oposto do caos. Implica em uma interconexão profunda com todas as coisas. Transmite respeito pelo modo intricado e engenhoso de que o universo se organiza. Havia uma comunidade de eruditos explorando física, literatura, medicina, astronomia, geografia, filosofia, matemática, biologia e engenharia.
que resultou em ciências e saber. A genialidade floresceu. A Biblioteca de Alexandria foi o local onde nós, seres humanos, coletamos pela primeira vez, séria e sistematicamente, o conhecimento do mundo. Além de Eratóstenes, havia um astrônomo chamado Hiparco, que fez os mapas das constelações e estimou o brilho das estrelas. Euclides, que tinha brilhantemente sistematizado a geometria e dito ao seu rei, lutando contra um difícil problema matemático: não há um caminho real para a geometria. Dionísio de Trácia, o homem que definiu as partes da oração e que fez pelo estudo da linguagem o que Euclides tinha feito pelo estudo da geometria. Herófilo, o fisiologista que determinou com firmeza que era o cérebro e não o coração a sede da inteligência. Héron, de Alexandria, inventor da engrenagem, dos trens e das máquinas a vapor, escreveu Automata, o primeiro livro sobre robôs. Apolônio de Perga, o matemático que demonstrou as formas das seções cônicas, elipse, parábola e hipérbole. As curvas que agora sabemos seguidas em suas órbitas pelos planetas, cometas e estrelas. Arquimedes, o grande gênio da mecânica, até Leonardo da Vinci, e o astrônomo e geógrafo Ptolomeu, que compilou a maior parte do que hoje é a pseudociência da astrologia. Seu universo centrado na Terra permaneceu por 1500 anos. Um aviso de que a capacidade intelectual não é uma garantia contra os zeganos. E entre estes grandes homens havia uma grande mulher, Hipácia, matemática e astrônoma, o último resplendor da biblioteca, cujo martírio foi uma consequência da destruição da biblioteca. 7 séculos após o seu início, uma história à qual retornaremos. Os reis gregos do Egito que sucederam Alexandre levaram o ensino a sério. Por séculos, sustentaram a pesquisa e mantiveram na biblioteca um ambiente de trabalho para os melhores cérebros da época. Ela continha 10 grandes salas para pesquisa, cada uma dedicada a um assunto. Fontes e colunas, jardins botânicos, um zoológico, salas para dissecação, um observatório e uma grande sala de jantar, onde, nos momentos de lazer, se davam as discussões críticas das ideias. O coração da biblioteca era a sua coleção de livros. Os organizadores pesquisaram todas as culturas e línguas do mundo. Enviavam agentes por toda parte para comprar bibliotecas. Navios comerciais que aportavam em Alexandria eram vasculhados pela polícia, não à procura de contrabando, mas sim de livros. Os pergaminhos eram emprestados, copiados e enviados de volta aos seus donos. Números preciosos são difíceis de serem estimados, mas parece provável que a biblioteca continha 500.000 de volumes, cada um deles um pergaminho de papiro escrito à mão. O que terá acontecido a todos esses livros? A civilização clássica que os criou se desintegrou, e a biblioteca foi deliberadamente destruída. Somente uma pequena parte destes trabalhos escapou junto com os poucos fragmentos espalhados. E como nos são eles dolorosos, sabemos, por exemplo, que havia nas prateleiras da biblioteca um livro do astrônomo Aristarco de Samos, que questionava se a Terra, um dos planetas, e que, como eles, orbitavam em torno do Sol, e que as estrelas estavam a distâncias enormes.
Cada uma dessas conclusões está inteiramente correta, mas tivemos de esperar perto de 2000 anos para a redescoberta. Se multiplicarmos por 100.000 nossa sensação de perda desse trabalho de Aristarco, começaremos a apreciar a grandiosidade da façanha da civilização clássica e a tragédia da sua destruição. Suplantamos em muito a ciência manuseada pelo mundo antigo, mas há hiatos irreparáveis em nosso conhecimento histórico. Imaginemos que mistérios sobre o nosso passado poderiam ser resolvidos através de um empréstimo da Biblioteca de Alexandria. Temos conhecimento de 3 volumes sobre a história do mundo, agora perdidos, de um sacerdote babilônio chamado Berossus. O primeiro volume tratava do intervalo entre a criação e o dilúvio, período este tido por ele como tendo sido de 432.000 anos, ou cerca de 100 vezes maior do que a cronologia do Antigo Testamento. Eu me pergunto o que encontraria nele. Os antigos sabiam que o mundo era muito velho. Eles buscavam penetrar no passado distante. Sabemos agora que o cosmos é bem mais antigo do que eles jamais imaginaram. Temos examinado o universo no espaço e visto que vivemos em uma partícula de poeira, circulando em torno de uma estrela monótona, no canto mais remoto de uma galáxia obscura. E se somos um ponto da imensidão do espaço, ocupamos também um instante na expansão das épocas. Sabemos agora que o nosso universo, ou pelo menos a sua personificação mais recente, tem cerca de 15 a 20 bilhões de anos de existência. Este é o tempo desde um evento explosivo extraordinário chamado a Grande Explosão, Big Bang. No início deste universo, não havia galáxias, estrelas ou planetas, vida ou civilizações, meramente uma bola de fogo radiante e uniforme, preenchendo todo o espaço. A passagem do caos da grande explosão para o cosmos que estamos começando a conhecer é a transformação mais aterradora da matéria e da energia que tivemos o privilégio de vislumbrar. E até que descobramos, em algum local, seres mais inteligentes, e somos a mais espetacular de todas as transformações, remotos, descendentes da grande explosão, dedicados à compreensão e à posterior transformação do cosmos da qual proviemos. Imagem. Serrápia, um deus sintético, combinando atributos gregos e egípcios. Introduzido no Egito por Ptolomeu I, no século III a.C. Usa um cetro e se faz acompanhar de Cérebro, o cão de 3 cabeças do inferno. Cérbero, o cão de 3 cabeças do inferno. Alexandre, o Grande, com o cajado e o mangual, e a mitra faraônica, como devia aparecer na Biblioteca de Alexandria. Os livros perdidos de Aristarco, como devem ter sido colocados nas prateleiras da Biblioteca de Alexandria. A grande sala da antiga Biblioteca de Alexandria, no Egito. Reconstrução baseada em evidências decorrentes das pesquisas. Imagem. Vida na Terra. Fotomicrografia eletrônica de varredura de um gorgulho com pólen de hibisco, cortesia Jean Paul
Havel, California Institute of Technology.